A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, palavra de vida chegando aqui para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e a palavra de vida de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 42 ao 44. Amém? 2 Reis 4, 42 ao 44. Ouça essa palavra, tome posse dela pela fé e compartilhe. Seja um missionário. Diz assim a palavra do Senhor: veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará, ou sobrará. Então los pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eliseu, esse profeta, homem de Deus, que assumiu o lugar do profeta Elias ali, continuou aquela missão de profetizar, de ensinar também. Ele tinha ali um trabalho maravilhoso, com 100 discípulos de profetas. Ali aqueles homens estavam ali aprendendo, estavam ali ouvindo a palavra, aprendendo como ser um grande homem de Deus para anunciar a palavra do Senhor. E naquele dia chegou ali um homem, e esse homem já começa a nos ensinar. O homem chega e traz para o homem de Deus pães das primícias. Essa palavra primícias é feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano. Então, quando ele fez a primeira colheita, ele pensa: não, eu não vou gastar, eu não vou vender, eu não vou usar, eu vou levar para o homem de Deus. É como um dízimo, como uma oferta ao Senhor. Ele tira o primeiro para dar para Deus. E eu me recordo de 2 exemplos dentro disso na minha própria vida. Primeiro, quando eu fui fazer missões no Paraguai. Eu, meu esposo, meus filhos. E quando nós chegamos numa feira, nós fomos comprar uma fruta na banca. E aquela senhora, sendo ali abençoada pela nossa presença, a gente falando de Deus para ela. E ela disse assim: não vai comprar o que está na banca, não. Eu vou dar para vocês as primícias. E ela abriu assim um pano, entrou atrás da barraca e pegou assim uma caixa de madeira cheia de uvas. E ela abriu, aquela caixa, e havia um papel transparente assim branquinho cobrindo aquelas uvas. E ela pegou e ela disse: essas são as primícias. E ela disse para o meu esposo: pastor, missioneiro, ela dizia: venha toda quinta-feira buscar a fruta, vocês não vão precisar comprar, as primícias serão de vocês. E aquilo marcou muito a minha vida. Na época eu não era ainda pastora, eu estava trabalhando com missionária lá, e ela disse assim: venha, porque eu mandei fazer 3 conjuntos, eles chamavam de curtumes, conjunto de blazer e saia. Mandei fazer, estão ainda no cabide, nunca usei. E Deus falou para mim que é para dar para a senhora roupa de pastora. Eu falei: mas eu não sou pastora. Ela falou: mas vai ser, vai usar. Então, assim, coisas que Deus fala com a gente, coisas que Deus faz na vida da gente. E um outro testemunho é da minha própria mãe, que era uma serva de Deus, fiel. E ela costurava, ela fazia as minhas roupinhas. A gente muito humilde, muito pobre, comprava às vezes um retalho, um pedacinho de pano, e ela fazia ali um bonito vestido para mim. E eu, adolescentezinha, falava assim: mãe, vai ter festa no meu colégio, vai ter aniversário da colega, deixa eu usar esse vestido. Aí ela dizia: não, minha filha, primeiro para Deus. Primeiro você vai apresentar essa roupa lá na igreja para Deus, depois você usa em outro lugar. E a gente vai aprendendo que as primícias são do Senhor, primeiro para Deus. Quando vier algo na sua mão, primeira porção é do Senhor. A primeira porção é do Senhor. Louvado seja Deus. Então, aprendemos com esse homem que ele, ao
colher a primeira cevada, a primeira cevada que foi colhida naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Ele fala, não, antes de eu vender e ganhar um dinheiro, antes de eu consumir, eu vou levar para o homem de Deus. E nós aprendemos com esse homem. Uma outra coisa que aprendemos é que ele trouxe esse pão para o homem de Deus, chamado Eliseu, o profeta, e eram apenas 20 pães. E naquela escola de profetas havia naquele ano 100 alunos. Aquele homem de Deus, ele poderia dizer, não, 20 pães tão gostosos, não, eu vou levar para minha casa, hoje eu como um pouco, amanhã eu como um pouco, vai dar para minha semana, eu vou ficar para mim, né? Ele poderia e deveria ficar para ele, porque não ia dar para 100 pessoas, mas ele nos ensina, ele teve um coração doador. Então, além de nós tirarmos para Deus o que é primícia, o primeiro para o Senhor, em todas as áreas, primeiras horas do dia, né? O que vier à nossa mão primeiro é para o Senhor, nós precisamos também ter um coração doador. Aquele homem, ele vai então pegar aqueles pães e chama um discípulo de profeta, um aluno dele, e diz, dá ao povo para que coma. Dá ao povo para que coma. Ele reparte aquele pão, ele doa aquele pão. Eu não vou comer, a bênção não é só para mim, é para o outro. Ele está pronto a dividir e repartir. E nós temos que pensar nisso. Quando sentamos à mesa, ali tem pão, ali tem leite, ali tem fartura, temos que pensar, será que na casa do meu irmão, essa manhã ele tem pão para comer? E nós temos que refletir nisso. E ele, então, disse, leva pão ao povo. E foi algo assim tão forte, né? Que aqui no finalzinho diz que houve dúvida no coração daquele discípulo de profeta. E ele disse, meu Senhor, né? Não tem condição, porque são muitos homens, são 100 homens. Como que 20 pães vai dar para 100 homens? E ali, aquele homem de Deus nos ensina uma lição poderosa, que nós devemos agir pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Devemos agir com amor, com coração doador, mas também pelo poder da palavra. E aquele homem disse, aquele profeta disse, dá ao povo para que coma. Ele repete a frase, a ordem, dá ao povo para que coma. Porém, ele vai agora, então, dizer uma palavra a mais. Ele vai agora acrescentar algo importante. Ele diz, porque assim diz o Senhor. Olha que importante. Né? Além dele repetir a ordem, dá ao povo para que coma, ele vai falar uma frase importantíssima. Porque assim diz o Senhor. Eles comerão e sobejará. Eles comerão e vai sobrar. Vai sobrar. Então ele declara uma palavra no nome do Senhor, porque o Senhor estava tocando no coração dele para falar aquilo. Então aquele homem foi obedecendo, levou aquele pão, porque aquele homem já tinha visto Deus operar de várias formas ali. E ele vai e coloca aquele pão diante do povo, e o povo, todos aqueles 100 homens, discípulos de profeta, vão comer e vai sobrar. Amém? Eu tenho certeza que Eliseu ainda teve pão para ele, para levar para casa. Porque quem tem um coração doador, é generoso, sempre tem. Tem para ele e tem para dar. Né? Nós temos que ter um coração aberto e viver a palavra de Deus. Então, no versículo 44, diz, então, lhes pôs diante, colocou o pão diante deles, comeram e ainda sobrou. E olha essa frase, conforme a palavra do Senhor. Então, quando é Deus que fala, quando é Deus que ordena, quando é Deus que orienta, tudo acontece. E nós temos que obedecer às ordens do Senhor. Pare para ouvir a voz de Deus. Pastora, como que eu ouço a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus lendo a palavra. Você ouve a voz de Deus, às vezes, num louvor. Você ouve a voz de Deus num testemunho. Você ouve a voz de Deus observando a natureza e falando com Deus em oração. Nos seus momentos de oração. E ficar ligado no Senhor. Ali o Senhor vai falar no teu coração, né? Fique ligado, testifica na palavra, porque Ele vai falar. Ele usa até uma criança, às vezes, para falar com a gente, usa vidas, né? Mas sempre que alguém falar, assim diz o Senhor, nós temos que vir para a palavra, testificar e confirmar, né? Porque as palavras de Deus, elas acontecem.
Conforme Deus falou, assim aconteceu. Nem todo mundo que diz assim diz o Senhor está sendo usado por Deus. Muitas pessoas falam na sua própria carne, mas nós sabemos que na palavra de Deus, as ordens e orientações dele aqui na palavra não falham, né? Tudo aquilo que está na palavra tem acontecido e tem cumprido. Então, que nós possamos dar ouvido à voz de Deus pela palavra e seguir as orientações dele, porque ele é conosco. E também que nós possamos, né, ter esse coração doador e tirar para Deus as primícias, porque o Senhor opera. Milagres ainda acontecem, né? Isso foi um milagre. 100 homens precisando se alimentar e houve multiplicação de pães aqui no Velho Testamento. Sabemos que Jesus, no Novo Testamento, multiplica pães e peixes. Mas aqui no Velho Testamento também, Deus usou o profeta Eliseu para multiplicar pães e peixes. Então, seja no passado, né? Seja no presente ou no futuro, Deus ainda opera e vai operar milagre. Deus operou milagre, Deus opera milagre. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor, por vários motivos, de cura, de tantas coisas, meu Deus, quantos livramentos Deus me deu, quantos renovo, quanta cura. O Senhor me deu fôlego de vida. Já tive uma parada cardíaca que eu caí sem vida e ali o Senhor me trouxe de volta. Então nós sabemos que é Deus que opera. Vamos confiar nele. Você tem pouco? Põe na mão de Deus. Na mão de Deus se multiplica. O que você precisa hoje, coloca na mão de Deus. Vamos colocar na mão de Deus agora comigo? Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Deus, pelo meu irmão, a minha irmã, que nesta manhã, nesta hora que ele está ouvindo esse vídeo, seja manhã, tarde ou noite, eles estão precisando de um milagre financeiro, um milagre na vida física, na saúde, um milagre na família, um milagre na libertação dos filhos, um milagre, meu Deus amado, em tantas áreas que eles estão precisando, no casamento, Senhor, na vida espiritual, na vida emocional. Senhor, entra com providência. Nós colocamos essa necessidade em tuas mãos. Abre a porta desse emprego. Senhor, ajuda a passar nesse concurso. Senhor, entra nessa causa da justiça qual ele colocou. Senhor, realiza milagre. Porque, Pai, o Senhor ainda opera. E nós estamos aqui para dizer que o Senhor faz. Senhor, multiplica nessa casa. Opera, Senhor. Traz alegria de volta, Senhor. Traz salvação para essa família, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio que o Deus de Eliseu ainda é o meu Deus e opera aqui. Opera hoje. Deus, tu és vivo e pode levar agora o milagre para esta família. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba mais um dia de milagre na tua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz.